As frases bem-humoradas trazem até um certo ar de comédia à situação dessa casa no bairro de Duas Pedras. Realmente seria cômico se não fosse trágico. Percorrendo as ruas do bairro juntamente com os moradores, nossa equipe constatou que mais de 7 meses depois da tragédia das chuvas que castigou a comunidade e deixou dezenas de mortos, o cenário em Duas Pedras ainda é de destruição. Rosimar Rodrigues, secretária da Associação de Moradores do bairro, fala da necessidade da construção urgente de galerias de água e esgoto. Olha, o que a gente tem aqui de mais urgente agora é a questão das galerias, né? Porque a obra do governo do estado vocês estão vendo. Agora, o nosso problema maior é a galeria. São as 3 galerias que a gente pede, que no caso é uma galeria que passa pelo asfalto para recolher uma grande quantidade de água de chuva, uma outra galeria aqui no meio, que passa aqui pelo bairro, que deveria passar pelo bairro, toda canalizada, toda pronta, para que possa colher o esgoto, e uma outra galeria que seja feita, que a prefeitura até se prontificou a fazer, para recolher a água da chuva. Então, quer dizer, resolvendo isso, para a gente as coisas estão caminhando, né? Demorou um pouco, mas estão saindo. Então, no caso, para o pessoal que está em casa entender, são 3 galerias. São 3 galerias. Essa galeria, no caso da Rua São Pedro, seria uma para recolher águas de chuva, águas fluviais. Tá? E no caso tem essa do meio, que seria para esgoto. E seria para uma água separada para esgoto, já tem um corrimento de água constante, que é normal dela, e uma terceira que seria feita no asfalto. E aí, no caso, falando de cada uma delas, essa da Rua São Pedro, de água da chuva, como é que está o andamento das obras? Começou, não começou, como é que está? Não, ela ainda não começou, porque isso aí está a critério da prefeitura, né? Então a prefeitura que se prontificou a fazer isso, mas por enquanto, devido a toda essa situação, a obra acho que deu meio que uma parada, né? Agora, essa aqui do meio, como vocês estão vendo, pelo menos o secretário de obras, a gente até agradece o seu Hélio, que ele se prontificou, ele está vindo aqui e está tentando resolver pelo menos uma parte do problema para a gente consiga salvar um prédio de 3 andares e uma outra casa. E essa do meio, na verdade, ela é para esgoto. Para esgoto. Então, ela seria de competência realmente da prefeitura ou quem deveria estar fazendo essa obra? Porque a gente acredita que quem deveria estar fazendo essa obra seria a Água de Nova Friburgo, porque já que ela colhe todo o esgoto, né? Então, no caso, seriam deles, né? Mas a gente está entrando em acordo, eles sempre estão atendendo a gente no que a gente pede, mas a gente vai tentar e vai continuar brigando, lutando, né, por isso, para que essa galeria do meio seja feita por eles. E no caso, a galeria aqui de cima, no caso da rodovia, a do asfalto, essa seria a competência de quem? Como é que está o andamento dela? Olha, pelo que eu entendo, essa galeria do asfalto, ela deveria ser a competência do DR, né? Porque uma vez que você faz uma rodovia, ela teria que ter o escoamento da água, né? Para que não fique que forme aquelas poças e tudo mais nos cantos. Eu acho que deveria ser feita pelo DR, né? Mas só que tá vendo uma série de empecilhos do DR lá e tal, mas vamos ver, a gente vai tentar de qualquer maneira. A Água de Nova Friburgo também está se prontificando também a ajudar a fazer essa galeria, porque eles vão até retirar todo o encanamento deles que passava por cima da encosta. Eles se prontificaram a iniciar a obra final de setembro, início de outubro, e passar toda essa tubulação que passava por cima do bairro, que era uma coisa arriscada, uma coisa perigosa, e se prontificaram a passar com ela pelo asfalto. Talvez agora, com essa passagem, quem sabe a galeria ela possa sair. Dona Ana Nery também considera que a obra da galeria é realmente urgente. Ela diz que nada foi feito e que foi obrigada a voltar para casa mesmo sabendo do perigo. Ela até hoje não conseguiu o aluguel social. Até agora não fizeram nada. Eu fui obrigada a voltar. No caso, a casa da senhora chegou a ser interditada e a senhora não conseguiu aluguel social, porque a galeria, né, não existe mais, né? Está toda entupida. E aí interditaram, mas a senhora tentou o benefício do aluguel social e não conseguiu. Aí eu fui obrigada a voltar. E eles alegam o que em relação ao seu aluguel social? O que eles dizem? O que faltou? Por que não saiu esse benefício? Não, né? Mas você já fez o recadastramento? Já fiz o recadastramento e até agora estou esperando e nada. E aí mesmo assim a senhora voltou para casa, a senhora não tem um outro lugar para ir. Como é que está a preocupação agora chegando aí período de chuva? É fácil, mas o que eu vou fazer? Minha mãe quis voltar também, né? Porque tinha idade, fica difícil. Dona Ana pede que o entulho acima de sua casa seja retirado. A lama e o entulho represado formaram verdadeiros piscinões acima da casa dela.
O seu Natal, morador do bairro há 41 anos, também diz que o entulho acumulado acima da RJ 130 é um risco para as casas da rua João Belório. Ele diz que mesmo depois da tragédia, o entulho acumulado lá em cima fez com que as casas mais abaixo ficassem cheias de lama. Ele conta que, por iniciativa própria, resolveu fechar a rua para que a água das chuvas não atinja as casas. O problema, o mais urgente é a galeria mesmo, como já falaram, né? É a do asfalto ali, porque a água de São Lucas, da vala, vem tudo aqui. Entupiu essas casas todinha aqui. Foi depois da tragédia que entupiu essas casas todinha aqui. Eu precisei fechar a rua, quem fechou a rua lá foi eu. Precisei fechar a rua lá e a galeria ali que tal, entupiu até lá em cima. Está tudo isolado, não tem ninguém morando por causa da galeria. E a outra galeria que falaram que vai botar na rua São Pedro, e aqui para o esgoto, vai ser só para o esgoto. Essa aqui do meio aqui, vai ser só para o esgoto. Seu Natal também reclama da falta de iluminação no bairro. Porque a luz, nós fomos reclamar, a gente liga, já tendo em Minas, e não sabe o que está acontecendo aqui, foi dali 20 dias vem botar a lâmpada. Aí dali 20 dias o senhor liga, só que eles falam que é daqui mais 20 dias, e não faz. Aí eu fui lá agora há poucos tempos, mês passado, falei, prometeu desse início desse mês agora, fazer. Vim botar, que não precisava nem ir no balcão mais, eu tinha ido no balcão, porque pediu um protocolo ali, né? Aí eu fui lá, voltei lá, falei com ela, falou que ela ia botar agora no início do mês. Aí ele falou comigo, aí a moça falou comigo lá assim, então ele prometeu, então vamos esperar. Se ele não botar no início do mês, vocês voltam aqui. Segundo Rose, da Associação de Moradores, a iluminação realmente preocupa a comunidade, já que praticamente toda a rua São Pedro está às escuras. Olha, a questão da iluminação da gente aqui, ela tá um pouquinho complicada, porque quando a gente liga para Energias, eu tenho até que retornar a ligação, o que acontece? Ela pede uma conta de luz para que se peça a referência. Mas o grande problema é que a maioria dessas referências são de pessoas que não estão morando nas casas justamente por causa da obra das encostas. Então fica difícil a gente entrar em contato com o morador, porque a gente não sabe aonde esse morador que residia aqui em Duas Pedras há 40, 50 anos, para onde ele foi. Então a gente tem que manter um certo contato, tem que ver onde ele está para conseguir uma conta. E a gente, no nosso entender, no meu entender, se você colocou novos postes, então aqueles pontos de luz deveriam ser colocados nos braços, porque a gente tem ali escola, tem muitas pessoas que necessitam caminhar aqui pelo bairro, e a gente não tem iluminação, principalmente na pior parte, que é onde está havendo a obra. No caso, então, está sem iluminação até aqui na metade da rua São Pedro, até perto do colégio. Lá embaixo, muito para baixo do colégio, até praticamente quase que a pracinha. Quer dizer, a rua São Pedro, quase ela toda. Do outro lado da RJ 130, ao lado do Hospital São Lucas, vemos as diversas casas já marcadas para demolição. Algumas aparentemente sem nenhum problema. Algumas onde é possível ver que a tragédia foi mesmo uma infeliz surpresa. Como nesta, onde o clima ainda era de Natal em pleno dia 12. Clima este que foi quebrado pelo som aterrorizante das águas e das pedras que rolaram e enterraram sonhos e planos de tanta gente. Bem aqui na beira do asfalto da RJ 130, o esgoto vindo das proximidades do Hospital São Lucas corre a céu aberto. O mais impressionante é que o problema acontece bem aqui, em frente à concessionária, que deveria recolher e tratar o esgoto da cidade. O mau cheiro é insuportável. Imagine em dias quentes. Segundo Rose, da Associação de Moradores, um outro problema do bairro que já começa a ser solucionado é em relação à demolição das casas. Há um projeto para que praticamente todas as casas do bairro sejam demolidas, inclusive casas sem nenhum problema estrutural. Rose explica que, com o início das obras de contenção na principal encosta que cedeu, há esperança de que as casas não precisem mais serem demolidas. Bom, até um determinado momento a gente vivia muito aqui assustado com relação a isso, porque as casas poderiam ser demolidas e era uma grande quantidade. Nós ainda não temos muita certeza de nada. Mas diante da Juliana, que era responsável por isso, ela praticamente nos disse que se começasse a obra, então a gente poderia ficar mais tranquilo. E pelo que a gente está vendo, as obras começaram. Então, com relação às obras das casas que estavam ameaçadas pelas encostas, a gente agora ficou mais tranquilo. Porque muitas casas vão ser preservadas, porque são casas boas, não eram casas que ofereciam qualquer tipo de risco, né? Porque o que aconteceu aqui em Duas Pedras foi uma fatalidade. Ninguém nunca soube, nem viu acontecer aqui isso. Agora, outras casas que realmente têm o risco, né, que a gente sabe que tem que ser demolidas, algumas já foram demarcadas sim.
são necessárias? São, para trazer segurança até para a gente mesmo, tá? Apesar dos problemas, o seu Natal não desanima. Mesmo com idade avançada, ele tenta colocar o que pode no lugar e segue firme na esperança de dias melhores. A esperança é onde que morre, né? A gente está esperando, a gente está contando com as autoridades aí, e a gente está reclamando e pedindo. Agora o secretário de obras aqui para fazer, né? Já começou, agora já está começando o muro de contenção lá que disse que vão fazer, a gente está aguardando. A esperança da gente é essa, porque a gente não queria sair daqui não. Aqui eu moro 41 anos, aqui nunca houve nada, isso aí foi uma fatalidade, né, que aconteceu.